deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Vesta roupa nova, o anel, sandália aos pés, voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. Nós iremos neste final de semana celebrar o 4º domingo da Quaresma. Vamos iniciar a 4ª semana deste grande retiro de preparação para a Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste domingo temos a oportunidade, à luz da palavra, de refletirmos sobre o coração mesmo da pregação de Jesus. O Pai é misericordioso. Nosso Deus é Salvador. Nosso Deus não quer o sofrimento, a morte de quem pecou, mas quer a nossa conversão, quer a nossa vida. E é muito importante reafirmarmos isso, porque vivemos um tempo em que muitos grupos católicos estão tentando encontrar segurança nesse tempo de inseguranças, numa espiritualidade do século XVII, onde há um catolicismo vivo, há uma história de muita santidade, sim, mas há uma visão religiosa extremamente pessimista. Uma imagem de Deus que não é Salvador, é juiz. Uma imagem de Deus que enxerga em profundidade as pessoas, que conhece em profundidade as pessoas, mas que não está preocupado em salvar, mas em condenar. Até digo que muita gente tem de Deus uma imagem pior do que a do diabo. Pelo menos o diabo permite alguns prazeres, né? E Deus muitas vezes é visto, é enxergado como um estraga-prazer. E muitas vezes se cultiva na vida não uma religião do amor, não uma religião da experiência do amor de Deus, mas uma experiência do medo, uma experiência do temor, uma experiência de um Deus que não ama, que não é misericordioso, que não é compassivo, né, daquela imagem, né, de um Deus distante, de um Deus mais preocupado em castigar e condenar do que em salvar. Vamos, neste final de semana, ler parte do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, os 3 primeiros versículos que lembra que Deus, enviando-nos o seu Filho, enviou para nos salvar. Que Jesus, assumindo a nossa humanidade, ele sentou-se junto aos pecadores, fez refeição com eles, porque veio para salvar. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus.
Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, somos tentados, e a expressão é essa, né? A vivermos a nossa fé como uma seita de puritanos, pensando que o amor de Deus é somente para os puros, para os santos, para os perfeitos. E não, Jesus veio para salvar, veio para perdoar os pecadores, veio para erguer os caídos. A sua graça não é somente prêmio, né, pelo bem que nós realizamos, né, pelo uso da nossa liberdade, mas a sua graça, ela se manifesta também como remédio, como força. Ele ergue o caído. Ele veio ao mundo e não se envergonhou de sentar-se junto aos pecadores, porque veio como bom pastor, veio e nos amou até a morte e morte de cruz. Veio e do alto da cruz invocou o perdão para aqueles que o ultrajavam, torturavam, humilhavam. Mas vamos à parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Então, a partir do versículo 11, um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Bonita, né? Maravilhosa esta parábola que Jesus conta para poder falar da misericórdia de Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente fala, né, a parábola do filho pródigo, mas a parábola é do amor do Pai, é do Pai misericordioso. Pai misericordioso e os 2 filhos. Então, esse filho mais novo partiu para longe, esbanjou a herança numa vida devassa, enquanto tinha dinheiro, tinha companheiro, mas de repente o dinheiro acabou e ele experimentou a solidão, o vazio, a fome, a humilhação. E longe da casa do pai, né, querendo comer até as lavagens que os porcos comiam, mas sem ter esse direito, ele lembrou que o pai é justo. Ele lembrou que na casa do pai, os empregados têm pão com fartura, e ele, que era filho, estava ali morrendo de fome. E ele se levantou, foi ao pai, né? Foi acolhido, um forte abraço. É bonita a cena, né? O pai indo ao encontro do filho para acolhê-lo. Logo, logo,
né, os símbolos da reconciliação, veste nova para lembrar a vida nova, anel no dedo para lembrar a aliança que é refeita. O filho voltou pedindo para ser tratado como empregado, mas o pai o acolheu como filho, e filho muito amado, e sapato novo nos pés para lembrar caminhada nova, vida nova, e por fim um churrasco, né? Uma festa, porque o filho estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Aí vemos a continuação da parábola, que fala do filho que permaneceu em casa, né, mas que não quis participar da festa da reconciliação do irmão. Ao invés de sentir alegria e experimentar o amor do pai que acolheu o irmão de volta, ele sentiu raiva, ele sentiu ódio. Então vamos a partir do versículo 25, quando diz: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou com saúde. Ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Querido irmão, querida irmã, esta parábola, conforme disse, não é a história de um pai e de dois filhos, mas é a nossa história. Filhos pródigos, que somos chamados a voltar para a casa do Pai, a viver a reconciliação com Ele, mas também filhos que muitas vezes permanecemos em casa. Muitas vezes somos obedientes e fazemos questão de ressaltar isso. Mas o que a palavra vem nos ensinar é que devemos participar da festa da reconciliação. Nós que muitas vezes assistimos a esses programas radiofônicos, televisivos no final da tarde, né? Gritando só pena de morte, violência, morte, assassinato, sangue derramado, guerras e mais guerras, que tomamos partido, que queremos, né, que um lado da guerra se exploda, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, somos chamados a participar da festa da reconciliação. Se o irmão voltou, vamos acolhê-lo com alegria. Se o irmão parou de beber, vamos acolhê-lo com alegria. Se o irmão, se a irmã deixou de usar droga, voltou à sobriedade, vamos acolhê-lo com alegria. Né? Se o pai, se a mãe reconciliou, voltou para casa, vamos acolhê-los com alegria. Se o filho, a filha retornou para casa, vamos acolhê-lo com alegria. Vamos participar da festa da reconciliação. É o convite que a parábola nos faz. Deus perdoa e reconcilia, né? Acolhe de volta o filho que voltou. E o nosso desafio é esse também. O perdão depende de mim, depende de cada um de nós. Agora, a reconciliação depende muito de esforço, né? Depende dos dois. Depende do que foi abandonado e depende do que abandonou. Depende do esforço de cada um em viver esta reconciliação uns com os outros. Vamos viver esta quarta semana da Quaresma pedindo ao Senhor que nos ajude a perdoar, que nos dê força para viver a reconciliação com Ele e com os irmãos e irmãs.
Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Lucas, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.